Fala comigo! Hoje eu vou falar para você de uma arte que não se vê. E talvez por isso muitos ainda não reconheçam como arte. Porque assim, estamos acostumados com o impacto visual, ao quadro pendurado na parede, a escultura que ocupa um espaço, ou o palco iluminado. Mas e aquilo que não se deixa capturar pelos olhos? Pode ser arte? A música, por exemplo, é algo que a gente não vê. Pode ver num show, né? Mas não vê o som, a gente ouve. E a arte que eu quero falar com vocês é uma que eu sou apaixonado, que é perfumaria. Aqui está um dos perfumes que eu usei bastante. Esse aqui, inclusive, acabou. Amo demais, de paixão, esse aqui. É o Cicuta, da casa Quinto Canto. Minha filha ama também, gosta de usar demais. Então eu vou falar sobre perfume hoje com vocês. Tá aqui. Então, e a perfumaria começa com a palavra em latim que se fala perfumum, que quer dizer através da fumaça. Porque no início lá atrás, civilizações como o Egito Antigo, a Mesopotâmia e Índia Antiga queimavam resinas, madeiras e ervas em rituais religiosos. E o perfume nasceu então como algo sagrado, não estético. E a primeira perfumista da história foi Taputi, cerca de 1.200 anos antes de Cristo. Ela já fazia destilação, filtragem e misturas de essências. Ou seja, a perfumaria já era técnica desde a antiguidade. E aí a gente teve a evolução ao longo do tempo. Então depois ela foi usada como algo espiritual, né, que foi religioso, medicinal. Na Idade Média, ela já avança com os árabes, que fizeram uma destilação mais refinada. Já no Renascimento, ali pelas bandas da Europa, o perfume vira luxo e status. E a França começa a dominar. E lá pelo início do século XIX, surge a perfumaria moderna. Já começam as moléculas sintéticas e criações artísticas livres. Já começam a nascer os primeiros artistas da perfumaria. E o perfume, para quem não sabe, ele é composto com notas, igual como as notas de música, por exemplo. Nós temos também, eu não tenho aqui, eu tinha Condé Parfum. Eu já fico meio ali se é de nicho ou é indie. Porque o indie, ele é mais artesanal, ele tem mais liberdade para criar. O perfumista tem mais liberdade para criar. Ele mesmo faz, ele mesmo vende, ele mesmo... É uma empresa menor do que a de nicho. A de nicho, por exemplo, ela faz em maior escala a quantidade, mas não é em produção altíssima como são os designers. Então a indie ela é mais experimental, mais autoral e tem essa baixa saída, não é assim uma empresa enorme, né? Entre aspas assim. E nós temos também os perfumes árabes. Os árabes, eles são perfumes que na sua maioria também são contratipos. Por que são contratipos? Porque eles fazem um perfume muito próximo daqueles que são de nicho e design. Por exemplo, eu tenho um da Al Aramai, que é o Amber Oud Gold Edition, e tem um da Zimaya, que é o Blue, eu não vou lembrar o nome agora. Mas os dois, eles são parecidos e lembram o perfume de nicho da Xerjoff, que é o Erba Pura. Então eles aproximam um pouco ali do que é o perfume que eles estão inspirando. Falando de perfumaria árabe, eu tenho aqui para vocês este aqui, por exemplo, que é o Oud for Glory da Latafa. Esse perfume aqui, ele é praticamente idêntico ao Oud for Greenwich, que é um perfume de nicho que eu tenho aqui. Eles fazem parecer até o frasco. Algumas casas conseguem fazer parecer até o frasco. Do início Parfum, o Oud for Glory, Oud for Greenwich, a tampinha dele é mais... chega a ficar quase do tamanho do frasco. Mas enfim, eu não quero falar sobre o frasco, eu quero falar sobre a essência.
eles se parecem muito. Então, a perfumaria árabe, ela tenta aproximar no cheiro de outro perfume também. Lógico que tem alguns perfumes árabes que eles não tentam parecer com outra coisa, eles são independentes. Mas em sua grande maioria, em uma grande escala larga da perfumaria árabe, você vai ver que eles se assemelham com outros perfumes que a gente já conhece. Nós temos aqui, por exemplo, esse da Maison Alhambra, que é o Porto Neroli, que é praticamente idêntico também ao Neroli Portofino da marca Tom Ford. Até o frasco eles tentaram aproximar, tanto que a Maison teve que tirar isso aqui do mercado e colocou um outro frasco que não parece nada com os frascos da Tom Ford. Eu acho que teve esse problema aí. Eu ouvi dizer que teve esse problema. Então nós temos aqui perfumaria árabe, perfumes de nicho, perfume contratipo, os únicos que eu tenho. E temos também aqui um designer, que é da Calvin Klein, o Eternity. É outro perfume também. Então, para falar de perfumaria, me faltou aqui somente algum perfume indie, que eu tinha o Condé Parfum. Eu não sei se eu posso classificar ele como nicho ou como indie, mas seria um perfume nacional e autoral também, já que o contratipo não é. O contratipo ele aproxima de algum outro perfume. Então, vamos continuar aqui a nossa prosa sobre perfumaria é arte, não é só cheiro. E basicamente existem perfumes para agradar e perfumes feitos para se expressar, como os de nicho, por exemplo. Então, eu acredito que quando você começa a entender sobre perfume, por exemplo, quando eu comecei a comprar os perfumes de nicho, eu, sinceramente, não foi assim a primeira borrifada eu gostar de um perfume. A Fille Passion da De Fragrance é um perfume que eu achei muito difícil no início, mas com o tempo, para mim, virou queridíssimo. É um perfume extraordinário. E o que acontece, na verdade? O nosso cérebro está acostumado com um tipo de cheiro que são mais agradáveis. Então, quando você começa e vai educando o seu olfato, você muda completamente o seu gosto por perfumes. Por exemplo, quando você sente um perfume de nicho, de cara você não vai chegar a gostar tanto assim, dependendo do perfume. Porque tem alguns perfumes que eles têm notas animálicas, como castor, né, civeta, são notas mais difíceis, animálicas mesmo. O oud às vezes não agrada a uns, e por aí vai. E então é isso, sabe? A perfumaria é algo muito artístico, apesar de não ser algo que a gente vê, bate o olho e fala que lindo, maravilhoso, mas não tem como, se você aprofundar na perfumaria, você vai se apaixonar também. Tenho certeza disso. E como muitos falam, é um caminho sem volta. O meu primeiro perfume, eu ganhei, que eu me lembre, eu ganhei de um vizinho amigo meu, que os pais dele, o pai era francês, e os avós tinham chegado da França e vieram morar aqui, Pepê e Memê. E eles me deram um frasquinho de perfume desse tamanhozinho assim, ó. Era com tampinha, você fazia assim, acabou. Era cheirando o dia inteiro. Eu não me lembro se ele era um Chanel. Tenho quase certeza que era um Chanel. Eu perdi o frasquinho, sumiu. Enfim, era um perfume que eu gostava demais. Aí depois de um tempo, eu comecei a comprar alguns. Eu tive o Azarro, da Paco Rabanne. Tive um da Chanel, Allure, da Chanel. Não lembro qual, mas tive o Allure. Tive, acho que um Ferrari, que é um designer. Tive... Enfim, eu fui tendo alguns. E eu ganhei um que eu gostei demais, usei por anos, que é o Roma, o Homo, da Laura Biagiotti. O Roma, ele é um perfume aromático, com a saída cítrica e uma delícia de perfume. E aí eu usei ele por, sei lá, 4 anos direto, só usava ele. Aí teve um dia que eu resolvi comprar mais um. Eu não sei se ele tinha acabado, enfim. Aí eu comprei um da Mercedes-Benz, que era cheiro bom, mas a performance para mim ficou a desejar. E depois de um tempo, eu comprei o Roma de novo, eu tenho ele aqui também. E aí eu fui
no outlet, queria comprar um outro perfume. Aí, chegando lá, eu me deparei com o Le Male Elixir, era lançamento, acho que 2023, ou 24, 23 ou 24, Le Male Elixir. E aí eu gostei demais do perfume, tive que comprar, comprei ele e ganhei um outro que eu dei para minha filha, ela usou, secou o perfume já. Mas assim, delicioso perfume. Aí a partir do Le Male Elixir, eu fiquei curioso para entender um pouco mais sobre perfumes. E aí eu embarquei nessa aventura e não parei mais. Eu tenho aqui em minha coleção, eu acho que 51 perfumes, fora alguns decantes, que chega a uns 20 decantes, mais ou menos. Mas eu coloquei na minha cabeça agora que eu não quero colecionar perfumes. Eu quero ter perfumes que eu vou usar. Porque agora eu já entendo um pouco qual tipo de perfume que eu gosto. Existe um site que chama Fragrantica, que você vai lá e procura e vê as notas dos perfumes. Você pode comprar decantes, que são uma quantidade menor para você ver se você investe num frasco ou não. Então, eu comecei a aprender a gostar de tal tipo de perfume. Por exemplo, eu não sou muito chegado a perfume cítrico. O perfume, para mim, ele tem que ser especiado, ou ele tem que ser floral, ou ele tem que ser mais amadeirado, com especiado, ou ele tem que ser floral, com amadeirado. Perfume, para mim, tem que ser isso. O cítrico já não me agrada muito. Por exemplo, o Eternity eu não agrado muito. Esse aqui, que é inspirado no Blood Chanel Eau de Toilette, eu não agrado muito. Mas quando você passa, as pessoas te elogiam. Por exemplo, eu usei esses dias esse, minha irmã, nossa, que perfume bom é esse? Tem uma laranja, que delícia. Mas eu gosto de passar perfume para mim e não para os outros. Eu quero me sentir bem com perfume. Tem uma frase, um versículo bíblico que fala que bom perfume alegra o coração. Como um bom amigo, né, alegra você, o bom perfume alegra o coração. E realmente, tem dias que eu passo um perfume, eu me sinto nas estrelas. Perfume é bom demais, gente. Respeito quem não gosta, mas respeita eu que gosto de comprar, por favor. Então é isso. Nós ficamos por aqui nesse bate-papo. Deixa aqui seu comentário, qual perfume você usa, qual que foi o seu primeiro cheiro, aquele cheiro que marcou a sua história, aquele perfume que você comprou em primeiro, o último que você acabou de comprar, aquele que você odiou, aquele que você ama de paixão. E assim a gente vai conversando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa seu like, né? Compartilhe e a gente se vê por aqui. Um beijo para você e fique com Deus.